O tema do vídeo de hoje é compras por impulso. Hoje vamos conversar para entender o que leva as pessoas a comprarem por impulso, como que os neurotransmissores interferem nos nossos desejos e o que nós podemos fazer para eliminar esse problema e até mesmo quando procurar uma ajuda. Você lembra da última compra que você fez? Ela foi uma compra planejada que você já desejava há algum tempo ou foi uma compra que você viu numa vitrine ou num aplicativo de celular ou até no mercado mesmo e trouxe para casa sem que aquilo estivesse planejado antes? Nós agimos por impulso quando tomamos uma decisão sem pensar nas consequências, quando a gente se deixa levar pelas emoções e acaba deixando o nosso racional totalmente de lado. E não é difícil a gente identificar o que é uma compra por impulso e o que é uma compra racional. Porque quando a gente faz uma compra racional, é natural que a gente, antes dessa compra, deseje aquele item. Entenda se a gente realmente precisa daquele bem ou daquilo que a gente está querendo na nossa vida. É comum que a pessoa que é racional, ela olhe antes para o seu orçamento e veja se ela realmente tem dinheiro para comprar aquilo ou se vai precisar esperar um pouco mais, juntar dinheiro para comprar e só depois de fato fazer essa compra. Agora, uma compra por impulso, ela já é totalmente o contrário. A pessoa simplesmente olha e sem pensar nas consequências, sem sequer ver se ela tem dinheiro para aquilo, ela simplesmente vai lá e compra. E se a pessoa compra porque ela não tem daquele modelo ou não tem daquela cor, isso não é uma necessidade. E quando a gente compra algo que não precisa e normalmente ainda parcela 6, 12 ou sei lá quantas vezes, é porque provavelmente nem deveria estar comprando aquilo. E a essa altura você deve estar se perguntando o porquê que as pessoas compram por impulso. E eu começo explicando para você que o ato de comprar faz o nosso cérebro produzir hormônios que estão relacionados ao prazer, como a dopamina e a serotonina. E isso causa uma sensação de bem-estar instantânea, assim como acontece quando você come um chocolate ou quando você faz uma atividade física. Tem inclusive uma pesquisa que foi feita pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, que mostra que as pessoas que foram entrevistadas, elas afirmaram que as compras que elas fazem porque estão ligadas à sensação do bem-estar e do prazer. Ou seja, uma pessoa que tem esse vício de fazer compras por impulso, sem querer, acaba alimentando cada vez mais esse vício toda vez que compra por conta da geração desses hormônios. Mas além disso, além dessas produções de hormônios que a gente tem quando a gente simplesmente vai lá e compra alguma coisa, há outros fatores que também fazem a gente jogar dinheiro no lixo. E um desses fatores são os nossos sentimentos. Existem pessoas que compram porque estão tristes, alegres, angustiadas, estão com raiva, estão com inveja, estão ansiosas ou mal-humoradas. E acabam descontando essas emoções em compras que normalmente nem precisam e perdem dinheiro em jogos de apostas, comprando aquilo que nem sequer precisavam e enchendo a casa de cacarecos. Um outro fator que também influencia muito na compra por impulso é o fator social. Todo ser humano tem a necessidade, ele precisa se sentir pertencido. Isso é uma coisa que está inerente a cada ser humano. Não tem como a gente fugir. E quando isso não está bem trabalhado em nós, essa necessidade de validação acaba nos dominando e fazendo com que a gente tome decisões de compras de forma bastante impulsiva. Sabe quando aquela pessoa compra um celular novo? Ela nem precisa de um celular, mas ela precisa comprar aquele celular somente para mostrar que ela pode, porque ela não pode ficar no meio daquele grupo que tem aquele celular e ela não, então ela tem que comprar para mostrar que ela pode comprar. Ou aquela outra colega que você conhece que precisa andar com roupas de marca, mesmo que aquilo não condiga com o orçamento dela. A nossa necessidade de pertencimento, querer provar o nosso valor, o status social também influencia e contribui para as situações de compras impulsivas. Outro ponto bem relevante é a questão psíquica. E nesse ponto que normalmente interfere é o sentimento de falta, a sensação de falta. O querer suprir alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu compro tudo o que eu quero, mesmo que parcele ou me endivide, porque quando eu era criança eu não tinha condições de ter coisas boas, ou a minha família não tinha condições de me dar coisas boas. Ou hoje eu faço questão de andar bem vestido, porque quando eu era adolescente as pessoas riram de mim e hoje então eu compro roupas novas todos os meses, mesmo que não esteja precisando. Ou ainda, eu faço questão de dar para o meu filho tudo o que ele quer,
porque eu não quero que ele sofra na sua infância assim como eu sofri quando eu era criança. Entenda que não há nada de errado em você querer o melhor para você e para as pessoas que você ama. O problema está naquela decisão que você toma sem pensar nas consequências. O problema é você olhar na fatura do seu cartão e só ver compras com base no eu mereço. Esse é o real problema. E para piorar um pouco mais o cenário, o mercado e os bons vendedores sabem de tudo isso que eu estou falando. Não é à toa que o marketing usa de ferramentas diferentes para tentar chamar a sua atenção e tem um poder muito grande de atrair pessoas e a todo momento vai tentar fazer você comprar alguma coisa. E não há nada de ilegal em tudo isso, mas entenda que as lojas, os supermercados, eles usam de diferentes gatilhos para tentar sempre chamar a sua atenção. As cores, os formatos de letras, as pessoas que são contratadas para fazer aquela propaganda, a hora que a notificação do aplicativo chega no seu celular, tudo isso é pensado, é uma estratégia de marketing. E se você já tem o hábito de fazer compras por impulso, isso acaba favorecendo ainda mais você acabar tomando uma decisão de compra errada. E como nós já vimos, parece que tudo favorece a gente a comprar por impulso. E nós precisamos encontrar meios que nos ajudem a ter esse equilíbrio. E o primeiro que eu coloco para vocês é o autoconhecimento. Porque quanto mais a gente tem autoconhecimento, mais a gente vai saber o que de fato é interessante e necessário para nós, o que realmente importa para cada um, aquilo que a gente realmente precisa e quais são os nossos valores. Com isso, aquela necessidade de provar o nosso valor, a necessidade de agradar as outras pessoas, agradar os amigos, agradar as pessoas do trabalho, agradar a nossa família, ela diminui. Então a gente consegue sim, com o autoconhecimento, fazer melhores decisões de compras. O segundo ponto que eu também acho importante para quem quer começar a controlar essas compras por impulso é identificar quais são os gatilhos. Sim, as pessoas que fazem compras por impulso, normalmente, sem perceber, elas têm alguns gatilhos que levam elas a fazer essas compras. Por exemplo, todas as vezes que eu vou ao shopping, eu volto com uma sacola de compras. Qual que é o gatilho nesse ato? É ir ao shopping. Ou ainda, após o trabalho, chego em casa, sento no sofá, abro o aplicativo de compras do celular e acabo comprando. Qual é o gatilho? Sentar no sofá e abrir o aplicativo do celular. Ou ainda, chego cansado do trabalho para cozinhar à noite, por isso eu acabo pedindo comida de aplicativo. Qual é o gatilho? Chegar cansado do trabalho. O terceiro item, então, seria você dificultar esses gatilhos. Depois que você identificou qual é o gatilho, pode ser um ato, pode ser um pensamento, aquilo que vem na sua cabeça que faz você tomar aquela decisão de compra, uma das soluções seria você eliminar ou tentar dificultar aquele gatilho. Por exemplo, se o seu gatilho é sentar no sofá e abrir o aplicativo do celular de compras, uma solução seria você excluir os aplicativos de compras do teu celular. Assim você dificulta o acesso e você já elimina esse gatilho pela raiz. Se o seu gatilho é ir ao shopping, porque para você ir ao shopping você acaba comprando, uma solução seria você diminuir as suas idas ao shopping e quando você for, você levar dinheiro físico suficiente para aquilo que de fato você vai precisar. Deixa o cartão na sua casa, assim você consegue diminuir o risco de você trazer para casa aquilo que você não estava precisando. Ou ainda, se você chega do trabalho cansado para fazer algum tipo de comida, para fazer uma janta, e isso te faz gastar mais, se o teu gatilho é chegar cansado do trabalho, o que você pode fazer é deixar marmitas prontas. Porque querendo ou não, quando a fome bater, e ela vai bater, porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo, quando a fome bater, você vai simplesmente pegar a marmita e esquentar no micro-ondas e não vai precisar pedir comida de aplicativo. O que a gente precisa aprender é facilitar o caminho daquilo que a gente quer para a nossa vida e dificultar as coisas, o caminho daquilo que nos faz mal, aquilo que nos leva para onde a gente não quer mais estar ou onde a gente não quer ir. Outra sugestão que também pode te ajudar é deixar para depois. Eu não sou favorável à procrastinação, mas nesse caso ela pode ser sim favorável. Por quê? Quando você estiver, às vezes no celular, às vezes vendo rede social ou em alguma loja, bater aquela vontade de você comprar alguma coisa que você não tem dinheiro, que você não precisa e que você não tinha sequer planejado aquela compra, o que você pode fazer é esperar um dia ou dois. Normalmente a vontade de compra passa e você percebe que aquilo nem era necessário mesmo e até acaba esquecendo. Muita gente nem lembra que estava desejando aquilo naquele momento. Uma outra alternativa também que pode talvez ser útil para você é você reservar mensalmente um dinheiro para você poder gastar com aquilo que você quiser. Mas é claro que isso você precisa ter muito cuidado, porque você não pode tirar ou não pode fazer falta
para você esse dinheiro. E você não tem que deixar de investir no seu futuro, talvez numa educação, né, num conhecimento para você, para poder comprar essas coisas. Então, se isso couber no seu orçamento, se fizer sentido para você, isso sim pode ser uma alternativa que te ajude a controlar essas compras por impulso. E a minha sugestão final é para você procurar a ajuda de um profissional. Existem muitos casos, que são inclusive casos avançados, que somente com planejamento financeiro, organização financeira, não é suficiente para você conseguir resolver e se livrar desse problema. Eu acredito que cada profissional precisa trabalhar na sua área. E esse é um item que muitas vezes somente uma pessoa, um profissional da área de psicologia vai conseguir te ajudar. Então você que já tentou todas essas sugestões que eu coloquei nesse vídeo e ainda não viu nenhum tipo de resultado, eu realmente aconselho que você procure ajuda profissional. Não é nem um pouco vergonhoso você procurar um profissional e, na verdade, é totalmente o contrário, é um ato sensato e de amor próprio. É você reconhecer que você precisa de ajuda, que você tem um problema e você está atrás de uma solução. Então, se for o seu caso, não hesite em procurar ajuda e, se for o caso, né, contratar um psicólogo presencial ou online para você poder trabalhar sobre esse problema que você tem também. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que sofre com esse problema e, se não for o seu caso, mas você conhece uma pessoa que acaba comprando muito por impulso, compartilha com ela esse vídeo, quem sabe também as dicas que eu compartilho aqui possam fazer sentido para essa pessoa. Compras impulsivas é um assunto sério e normalmente elas têm raízes muito mais profundas do que aquilo que a gente imagina. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo e se de alguma forma ele te ajudou. E se inscreve no canal. Vai ser muito bom ter você por aqui, a gente criar essa comunidade e você aprender cada vez mais sobre finanças pessoais. Tchau e até o próximo vídeo.